Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biodata e hoje eu quero ter uma conversa rapidinha com vocês, mas muito importante sobre como publicar, como escrever um artigo científico. Tá curioso para saber? Fica comigo depois da vinheta, eu vou te explicar tudo, desde como escrever até como enviar e ter o seu artigo finalmente publicado. Então, pessoal, tem aí algumas dicas que eu quero passar para vocês, que é muito importante que vocês têm que levar em consideração na hora da escrita do artigo científico de vocês. Quero também sanar algumas dúvidas. Tem muita gente que não sabe por onde começar, não sabe se pode escrever um artigo científico, se a sua profissão dá esse, entre aspas, assim, direito, né? Se você pode escrever artigo científico, quem é que pode, quem é que não pode. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa legal que eu tenho para te falar é que, basicamente, qualquer pessoa pode escrever um artigo científico. Você não precisa necessariamente ser um doutor ou ser um mestre para escrever um artigo científico. Você também não precisa necessariamente estar dentro do meio acadêmico para escrever um artigo científico. Se você é um profissional formado que não trabalha diretamente no meio acadêmico, fazendo mestrado, doutorado ou orientando alunos de mestrado, doutorado, você pode sim escrever um artigo científico, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor como é que se dá o início da escrita. Dito isso, né, que qualquer pessoa, basicamente, com um determinado conhecimento sobre um certo assunto, pode escrever um artigo científico, é claro que essa pessoa, ela tem que seguir ali alguns passos para ter o seu artigo aprovado, porque não é porque você tem o conhecimento que isso é uma garantia de que você vai conseguir ter o seu artigo publicado por uma revista científica, especialmente as que têm um alto impacto. Então, você precisa sim seguir de maneira cuidadosa certos pontozinhos ali para você obter esse sucesso. Então, quando a gente fala de artigo científico, né, as pessoas que não são da área, elas tendem a pensar que quando eu falo que eu publiquei um artigo em uma revista, elas tendem a pensar que a revista é a Veja, é a Antiga Época, é uma revista mais comercial, digamos assim. Na verdade, não é. Artigos científicos, eles são publicados em revistas que não são tão comerciais assim, não são revistas que você corriqueiramente encontra em uma banca de revista. São revistas que você encontra em sites das revistas, que você geralmente paga para ler, algumas você não paga para ler, mas outras você paga para ler, e elas normalmente são escritas em inglês, elas têm um linguajar mais formal, mas que qualquer pessoa geralmente consegue ter o acesso a esses artigos, né? Dentro do próprio Google, se você entrar numa aba do Google chamada Google Escolar, você consegue ter acesso ali a vários artigos do mundo inteiro. Então, quais seriam basicamente esses passos que você vai precisar seguir? Não quero fazer um vídeo muito longo, que é para não ficar cansativo, então a gente vai batendo rapidinho aqui no que realmente interessa. Primeiro, como escrever um artigo, né? Nosso ponto 1, como escrever um artigo. Quando você vai começar a escrever o artigo, você não pode, assim, não é adequado que você simplesmente sente e vá escrevendo, né, o que vai vindo na sua cabeça e pronto. Normalmente a gente faz um esqueleto do que a gente quer colocar no artigo. Então, antes mesmo da gente escrever o artigo em si, a gente primeiro faz um esqueleto, um esquema das coisas relevantes, da estrutura do artigo, do que a gente tem que colocar, do que não pode faltar, para depois a gente escrever o artigo em si, tá? Então, esse primeiro tópico aí, a gente vai falar do esqueleto geral das coisas que você tem que ter em mente num papel inicial para depois fazer o artigo, tá? Então, qual é o nosso primeiro tópico? Qual é o seu objetivo com esse artigo? O que é que você quer encontrar? Essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar antes de escrever, para você não correr o risco de fazer uma fuga de tema. Começa escrevendo sobre uma coisa e de repente passa para outra e passa para outra e não tem um foco, não tem um objetivo.
Então, antes de tudo, se pergunte: qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? A qual pergunta eu quero responder? O que eu quero encontrar? Isso é para qualquer área. Se você é biólogo, se você é biomédico, se você é médico, se você é engenheiro da computação, engenheiro elétrico, qualquer coisa, é um contador, advogado, e você quer escrever um artigo, independente da sua área, você tem que saber o que você quer responder com aquele artigo. Tem em mente um objetivo a ser respondido, tá? Então, colocado isso, né, tendo isso claro já, pode ser um objetivo, pode ser dois, não precisa ser só um, pode ser dois, pode ser três objetivos, mas tenha isso claro em mente e num papel a priori, né? Depois disso, se pergunte também qual é a sua hipótese. Entenda que hipótese é diferente de objetivo. Objetivo é o que você quer responder, é o que aonde você quer chegar. A hipótese é o que você acredita que você vai encontrar quando você alcançar esse objetivo. Então, imagine que o objetivo está lá no futuro e você quer alcançar esse objetivo lá no futuro. A hipótese é o que você acredita que vai encontrar lá nesse futuro. O que você acredita que vai encontrar lá. Então, defina a sua hipótese, né? Se você está trabalhando com a parte médica, farmacológica, então, o meu objetivo é descobrir a eficácia de um medicamento X para a doença tal. E a minha hipótese é que esse medicamento é sim eficaz contra a doença tal. Entenda? Então, separe o objetivo de hipótese. Na hipótese, normalmente, a gente busca encontrar algum tipo de correlação sobre alguma coisa, né? Alguma coisa está relacionada a uma situação B, né? Existe uma correlação, uma dependência, ou um crescimento proporcional, alguma coisa do gênero. Então, normalmente a gente busca nas hipóteses uma correlação. Então, eu quero encontrar ali numa mina que eu estou trabalhando, se você for um engenheiro de minas, eu quero encontrar naquela mina tal mineral, por exemplo. Eu quero encontrar tal mineral. Esse é o meu objetivo. A minha hipótese é que eu vou encontrar esse mineral em grande quantidade, dependendo da localização de alguma coisa assim. E a correlação seria o quê? A correlação, você vai buscar, então, se esse mineral que você está lá buscando, ele é inversamente proporcional a um outro mineral que também está lá presente. Então, existe uma correlação entre esse mineral A e esse mineral B, tá? Então, objetivo, você quer encontrar. Hipótese, você acredita que existe aquilo lá. E a correlação, né, se dois fatores A e B estão ali se coligando, se ligando de alguma forma, seja de uma maneira positiva ou negativa. Correlação pode ser para qualquer coisa, pode ser para doença também. Então, eu acredito, minha hipótese é que pacientes que fumam, com certeza, têm mais chance de ter câncer no pulmão. Então, eu estou fazendo uma correlação entre fumar e ter câncer no pulmão. E a minha hipótese é de que sim, os pacientes que fumam têm mais chance de ter câncer no pulmão. E o meu objetivo é encontrar, meu objetivo, no caso, é estudar esses pacientes que fumam, né, e têm câncer de pulmão. Então, tenho essas coisas bem claras na cabeça. Outra coisa, qual metodologia você utilizará para alcançar o seu objetivo? Então, isso depende muito, metodologia, depende muito da sua área. Se você trabalha numa área de pesquisa em si, a sua metodologia pode ser extremamente laboratorial, né? Você vai falar os produtos que você vai usar, como você vai usar, a que concentração você vai usar esse produto, a que diluição você vai fazer. É uma maneira de execução, né? As técnicas que você vai utilizar para alcançar o seu objetivo.
As técnicas também podem ser computacionais, então que programas você vai usar para avaliar, enfim, qualquer tecnologia, qualquer meio que você utilize para chegar até o seu objetivo, né, os meios que você utiliza para chegar ao seu objetivo é a sua metodologia. Então, o meio também pode ser um meio de estudos de revisão, por exemplo, se você está fazendo uma revisão bibliográfica, e você quer publicar uma revisão, a sua metodologia vai estar relacionada ao modo como você selecionou os artigos que vão fazer parte do seu trabalho, ao modo como você fez essas buscas. Então, também deixe claro a sua metodologia, pois no artigo, uma metodologia, ela tem que ser reprodutível, né? Outra pessoa que lê o seu artigo com aquela metodologia tem que ser capaz de chegar ao mesmo resultado que você chegou. Então, depois você também tem que saber, depois de executar já o seu projeto, né? Você tem que saber quais resultados você obteve após a execução dessa metodologia. Então, eu realmente encontrei que os pacientes que fumam, fiz métodos estatísticos e encontrei que pacientes que fumam realmente têm maior chance de ter câncer. Ou então, encontrei que realmente lá naquela mina que eu fui trabalhar, tem uma quantidade muito alta do mineral A e que está relacionado, né, ao mineral B, numa proporção assim, assim. Então, coloque também seus resultados no seu artigo de uma maneira muito clara, né? Faça gráficos, faça tabelas, deixe ele bom para ler, né? Apetitoso para uma leitura agradável. Não faça um artigo cheio de texto só e sem imagem, aquela coisa cansativa. Então, faça um artigo que seja interessante para a leitura, né? Esses resultados, então, estão de acordo com o seu objetivo? Eles corroboram ou refutam a sua hipótese? São semelhantes ao que se encontra na literatura? Então, você também vai pegar esses seus resultados. Você não pode só apresentar o que você encontrou. Você tem que discutir o que você encontrou à luz da literatura que já existe disponível. Então, você vai ver se aqueles resultados que você encontrou e vai comparar com o que já existe publicado. E vai ver o que outros autores estão falando, o que eles acharam de parecido, o que eles encontraram de parecido, o que encontraram de diferente. Então, faça uma comparação. Não apenas apresente o que você achou, tá bom? Deixe isso bem claro. Discuta, né? Eu encontrei isso e o autor fulano encontrou diferente, provavelmente por uma questão de ambiental, daquilo outro. Então, faça uma discussão robusta. A discussão é a alma do artigo. Isso é a forma inicial da escrita. Isso aqui você está se preparando para fazer a escrita. Tendo tudo isso aí já organizado, mais ou menos, no seu computador, no papel, aí você vai passar para organizar o artigo de fato, fazer realmente a escrita dele, né? Porque ali você tem as informações, mas ainda não estão num formato de artigo em si. E aí você tem no artigo, geralmente segue essa ordem. Algumas revistas podem estar pedindo uma ordem um pouco diferente, mas normalmente a gente tem um resumo que não passa de uma página, é um resumo ali de geralmente meia lauda, meia página. A gente tem palavras-chave, que geralmente são umas 3 ou 4 palavras-chave, que são palavras que têm que ter uma relação com o seu trabalho, porque são palavras que vão facilitar na hora que outras pessoas forem fazer a busca na internet para encontrar o seu artigo. Depois vem uma introdução, também artigo não é trabalho de graduação, não é trabalho de mestrado, não é trabalho de doutorado. Porque nesses trabalhos a gente faz uma introdução enorme, a gente escreve bastante. No artigo, a introdução não deve ser enorme, nada deve ser exagerado, porque a gente tem um limite ali de páginas para escrever. Um artigo ele pode ser de 5 páginas, 30 páginas, depende muito da revista, mas normalmente não passa mais que 30 páginas contando com as referências. Então, você não tem tanto espaço para escrever assim, então cuidado. Introdução, geralmente ali uma página suficiente de introdução. 2 páginas, algo assim. 2 páginas, porque quando eles forem formatar no tamanho da letra da revista, aí geralmente é R2. Umas 2 páginas de introdução, 1 página e meio, algo do gênero. E aí você vai falar sobre o seu
objeto de estudo, né? Se você está estudando câncer, você vai falar sobre aquele câncer, o quão prevalente ele é na população. Se você está estudando coronavírus, você vai falar sobre o coronavírus, o que tem causado no mundo, a pandemia. Você vai falar um pouco a história desse seu objeto de estudo. Se você está estudando uma mina, você vai falar sobre mineração, fala um feedback um pouco do que tem sido feito nos últimos tempos em relação àquele objeto seu de estudo em específico. Então, é uma revisão para o autor se situar sobre o que você vai falar. Até porque não esqueça que muitas das pessoas que leem o seu artigo não são da sua área. Então, elas precisam de um feedback ali para poder elas se situarem. E aí você vem com a metodologia, né? Falando, né, em tópicos geralmente bem organizadozinho, falando que materiais você usou, para qual finalidade, se foi computacional por bioinformática, fale os parâmetros, fale os programas, enfim. E aí você entra nos resultados, na verdade aqui, e discussão, resultados e discussão, que podem vir um tópico só ou em tópicos separados. Mas entenda que resultado é apresentar o que você encontrou. Só apresentar. Falar, encontrei isso, isso, isso. Discutir é falar. Por que você encontrou isso? Por que você acredita que encontrou isso? Por que outros autores encontraram diferente de você? Discutir é uma coisa, resultados é outra. Então, você vai, resultados, primeiro você começa apresentando o que você encontrou e depois você discute à luz da literatura. O que é a luz da literatura? É citando a outros autores e falando o que eles encontraram parecido ou diferente de você e por que provavelmente isso está acontecendo. Conclusão. Existe uma confusão muito grande na conclusão, que é, as pessoas muitas vezes apenas repetem o que está aqui no resultado da discussão, só que com outras palavras aqui na discussão, ou seja, elas vão falar de novo que foi encontrado isso, foi encontrado aquilo, elas vão falar porque provavelmente foi encontrado, porque deixou de ser encontrado, mas não faça isso, você já fez isso aqui em resultado de discussão. Não caia no erro da repetição, né? Não repita resultado, não repita discussão na conclusão. Fique bem claro em relação a isso, né? Não repita resultado de discussão. Conclusão é para você dizer o que esse seu trabalho vai gerar de impacto na comunidade científica. Então, imagine na conclusão que você vai ter que responder a seguinte pergunta: para que é que você fez esse trabalho? Imagina que você está tendo que vender esse trabalho para uma empresa, uma multinacional, e o diretor lá está te perguntando, sim, mas para que você fez isso? Para que isso me interessa? Para que eu vou querer comprar esse seu produto? Imagine que isso seja o artigo, o produto. Aí você, na conclusão, vai ter que falar, você vai ter que comprar o meu produto porque no futuro ele vai te trazer um benefício X, Y, Z. Você vai ter que comprar o meu produto, que é o meu artigo. Você vai ter que comprar meu produto porque ele tem uma aplicação direta na medicina que pode trazer a redução de custos sobre gastos com medicamentos tal. Você vai ter que comprar o meu produto porque esse é um método de mineração mais eficaz, que gasta menos dinheiro, que tem menos risco à saúde dos mineradores. Então, conclusão é vender o seu trabalho, falar por que ele é importante, qual é o impacto dele hoje e qual é o impacto dele amanhã. Não repita resultados e discussão, tá bom? Por favor, não façam isso. Depois vocês vão vir aqui para a escolha da revista. A escolha da revista você pode fazer como? Você pode entrar na plataforma Sucupira e procurar uma revista de acordo com a sua área. Qualis, o que é Qualis? É uma métrica, né, usada aqui no Brasil para dizer o quão boa aquela revista é ou não. Revistas com Qualis, geralmente elas são classificadas em A, A1, A2, aí depois embaixo vem B, que é B1, B2, B3, B4 até B5, e depois vem a C. Revistas com C não tem muito impacto, não tem muita relevância, especialmente no meio acadêmico. Então, busque revistas com Qualis A ou B. A1, maravilhosa. A2, maravilhosa. B1, muito boa. B2, aí já vai caindo um pouco. B3, caindo um pouco.
B4 muito lá embaixo, B5 muito lá embaixo, tá? Então, busque uma revista com um bom qualis. Também tenha em mente que revistas com alto qualis, A1, A2, né? Uma Science da vida, A1, né? Uma Nature A1. Elas são extremamente exigentes. Então, quanto maior o qualis, também mais difícil para você ser aceito. E você vai fazer essa busca como? Então, vamos aqui entrar no site Sucupira, só para vocês terem uma noção. É só digitar Sucupira CAPS no Google, e aí vai aparecer uma telinha, deixa eu ver, não é essa a tela inicial, deixa eu vir aqui na tela inicial. Sucupira Qualis. Aliás, já vai para lá direto mesmo, sim. Deixa eu ver se foi direto. Isso, foi direto. Sucupira Qualis, então, e vai direto para cá, para essa página. Essa primeira aqui é obrigatória, esse é o primeiro campo. Aí você clica aqui, 2013, 2016. Aí você pode vir pela área de avaliação. Você seleciona e você busca aqui a sua área. Então, eu faço doutorado em genética e o meu doutorado, ele é da categoria Ciências Biológicas 1. Então, eu posso ir aqui, ó, Ciências Biológicas 1, na área de avaliação e fazer uma busca, consultar. E aí, ele vai aparecer para mim aqui, revistas, né? Se eu posso selecionar o qualis também para melhorar a minha busca. Classificação. Para ficar melhor, eu posso selecionar B1, por exemplo. Aí, B1. E ele me mostra todas as revistas aqui, que são, olha, classificação B1 para Ciências Biológicas 1. E aí, claro, que vai ter tudo quanto é tipo de revista para todos os tipos de trabalho, né? Então, se eu estou fazendo um trabalho de entomologia com genética, né? Estou trabalhando com mosquitos e usando a genética, eu não vou publicar numa revista que se chama Alcohol. Isso, só pelo nome eu já sei que não vai ter nada a ver com o meu trabalho. Então, isso é uma outra coisa importante na escolha. Não é só vir aqui e encontrar a sua área de avaliação e a classificação de revista. Você vai ter que ver, mais ou menos, umas que tem um nome assim que parece com o trabalho de vocês. Olha, por exemplo... procura alguma que tem a ver com o trabalho de vocês. Então, imagina que eu esteja trabalhando com arqueias. Imagine que eu trabalho com arqueias. Então, a arqueia já é uma revista que parece ter a ver com o que eu trabalho. Eu vou aqui, esse é o número da revista, né? E aí eu posso copiar aqui o nome e o número. Eu dou um Ctrl C. Eu posso colar aqui na outra aba para entrar no site da revista. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui o site. Acho que, será que esse aqui? Olha, esse aqui é o site da revista Arqueia. Então, eu vou no site da revista e aí sim eu vou procurar aqui em algum local, vai ter. E cada site é diferente, cada revista é diferente, mas em algum local vai ter falando scope, que é escopo. Ou about, né, que é para falar sobre o jornal. Você vai ter que ver se a revista, olha, ele fala um pouco sobre o jornal, você vai ter que ler um pouco sobre o jornal, sobre a revista, para saber se tem a ver com o seu trabalho. Porque se você mandar para uma revista que não tem a ver, de cara já vai ser rejeitado, você vai perder tempo. Então, você vai ter que ver se está relacionado, por exemplo, deixa eu ver se fala aqui. Olha, ele fala, ó, cobrindo todas as áreas da ciência, tecnologia, medicina, ciência social, arte e humanidades. Até que ele foi bem assim, abrangente, né? Mas tem algumas revistas que falam mais específico. Vamos dar uma olhada aqui em outra rapidinho. Tem revistas que são mais específicas quando falam. Ó, BMC, vamos ver, BMC Bioinformática. E aí vocês vão ter que fazer essa seleção com muita paciência, às vezes isso é uma etapa bem chatazinha.
tem que fazer essa seleção. Olha aqui, ó, que de cara já está falando Aims and Scope, né? Então, uma revista de acesso aberto que aceita, né, considera artigos de todos os aspectos de desenvolvimento, teste e aplicação, né, computacional para modelagem e análise de todos os tipos de dados biológicos, assim como outras áreas da biologia computacional. Então, olha, se eu trabalho com bioinformática, dependendo do meu trabalho, eu posso enviar para essa revista. Agora, se você trabalha aí com imunologia e não usa a bioinformática para análise de imunologia, você não vai mandar para cá, porque é claro que o editor-chefe, quando vê seu artigo, ele vai registrar na hora. Então, essa é uma parte da escolha muito, muito importante. Então, observe, né, o Qualis na sua área, porque o que pode acontecer? Se eu digitar aqui o nome de uma revista, vamos ver, eu vou apagar aqui a classificação e vou digitar o nome de uma revista. Vamos ver. Genomics, por exemplo. E vou apagar também aqui a área de avaliação. Eu vou colocar só pelo nome, agora vou buscar pelo nome da revista. Eu já conheço a revista, eu vou buscar por ela, pelo nome dela. E aqui, ela pediu área de avaliação, cadê? Não, deixa eu desmarcar aqui. Pronto. Olha só o que acontece. Imagina que a Genomics, por exemplo. Genomics. Essas duas aqui, que é... Imagina, vamos supor, essa daqui de cima. Genomics San Diego. Aí imagina que eu quero publicar nela, porque eu já conheço, já me falaram que ela é boa, um colega do outro laboratório me contou que a Genomics era boa, e eu vim aqui no Qualis e olhei que ela tem um Qualis legal, que é B2, né? Ah, Genomics tem Qualis B2, eu penso aqui comigo, né? Só que presta atenção, meu doutorado eu falei que é Ciências Biológicas 1, ela tem Qualis B2 na biodiversidade. Vamos ver se ela tem Qualis lá na minha, deixa eu colocar aqui. Então, cuidado, veja se é na área de vocês o Qualis. Olha, tem B1, melhor ainda, então, para mim. Mas, às vezes, pode acontecer o inverso. Pode acontecer que eu vejo Genomics para outra área, com Qualis muito bom, e eu esqueço de procurar o Qualis da Genomics para minha, e aí, quando eu vou ver, é muito ruim, e isso vai me prejudicar, especialmente se eu sou aluna de pós-graduação. Até se você é um profissional já formado e tudo, isso talvez não te traga tantas situações, mas para a gente que ainda está no meio acadêmico, isso importa muito. Pois, como vocês estão observando, embora seja a mesma revista, olha aqui, ó, a mesma revista com o mesmo número de SSN, dependendo da área, a nota dela muda. Então, cuidado, a revista, ela muda de acordo com a área, tá? Então, tendo isso também, você vai, então, partir para a padronização do seu artigo de acordo com a revista. Porque ali em cima você já escreveu, já colocou resumo, aqui nesse ponto, ó, já colocou resumo, palavra-chave, você já escreveu o artigo aqui no ponto 2. Já está escrito lindo. Aqui no 3 você já escolheu a revista. Só que aqui no 4 você vai precisar padronizar de acordo com a revista. Porque tem revistas que pedem algumas mudanças, pedem a metodologia para o final, pede que a figura seja de tal forma, pede que as tabelas sejam de outra, pede que a referência seja de outra, então você vai ter que ler. Quando você abrir o site da revista, vai ter lá, Guide for Authors, alguma coisa assim, guia para autores. Você vai ter que ler e modificar o seu trabalho de acordo com o que a revista pede. Além disso, faça uma escrita, né, com um bom inglês. A maioria das revistas, ainda mais as que são com uma boa pontuação, elas são em inglês, então você tem que escrever com um bom inglês. Você até pode usar um pouco do auxílio do Google Tradutor, porque hoje em dia o Google Tradutor, especialmente para o inglês, ele deu uma boa melhorada, mas não dá para tentar traduzir todo o artigo do português para inglês usando só o Google. Você vai ter que saber de inglês ou contratar uma empresa que faz a tradução. Então, tenha também um bom artigo em inglês, senão também a revista vai
te pedir para arrumar. E aí é só mais tempo que você vai ter que gastar. E aí, basicamente, por fim, nosso último tópico, submeta com paciência uma revista por vez. Todas as revistas, isso é unânime, elas pedem que você só mande para uma revista por vez. Então, a gente tem que ter essa paciência. Ah, terminei meu artigo, vou mandar logo para 10 revistas e aqui aceitar primeiro eu publico. Não, isso não pode acontecer. Você assina termos e tudo mais. Você só pode mandar para a primeira. Aí a primeira te recusou, aí você manda para a segunda. Aí a segunda te recusou, aí você manda para a terceira. Isso pode levar meses ou anos. É chato? É chato, mas tem que respeitar. Não pode mandar para mais de uma. É uma por vez. E na hora da submissão, geralmente você também no site da própria revista, você vai mexendo lá, você vai ver que tem uma parte para fazer um cadastro. Aí você entra, e aí é uma plataforma que vai te falando, né, os passos que você tem que preencher. Você vai preenchendo lá com seu nome, com seu e-mail, com o nome dos autores que te ajudaram, trabalharam com você. Você dá o upload do arquivo, aí tudo ele vai te falando lá no site, até você ter o seu artigo lá submetido. E aí, dependendo da revista, a resposta pode vir de uma maneira rápida ou pode demorar meses, né, como eu falei, bastante tempo também. E vai chegar no seu e-mail, né, falando se você foi ou rejeitado de cara, especialmente quando o artigo não tem a ver com a revista, como eu falei, por isso tem que ler o escopo com calma, ou você é parcialmente aceito, que é assim, eles te dão uma chance para arrumar algumas coisas no artigo que eles não gostaram, mas eles estão te dando essa chance porque eles vão te permitir, provavelmente, publicar o artigo. Ou a terceira, que é a que todo mundo gostaria, né, que é de ser aceito de cara, que aí você tem seu artigo publicado e tudo. Eu fiz um post no meu Instagram, vocês podem estar olhando lá, sobre revista científica híbrida, que é o quê? Muitas revistas, e muita gente não sabe, tem a opção de você pagar para publicar ou não pagar. Tem essa opção na mesma revista. Geralmente a versão paga dessa revista é muito cara, tipo assim, uns 7 mil reais, 5, 7 mil reais, é muito caro. E a versão não paga, né? Você não paga nenhuma taxa e as pessoas que forem ler é que vão ter que pagar para isso. Mas felizmente a gente tem alguns sites aí, como o SciHub, né? Que nos ajudam a quebrar barreiras e muitas pessoas conseguem ler artigos, a gente consegue ler artigo, mesmo de pessoas que não publicaram no modo pago, ou seja, pessoas que publicaram no modo trancado, que a gente, leitor, é que tem que pagar, mas mesmo assim o leitor consegue, através de outros sites, cortar essa barreira e ler os artigos que são dessa modalidade, tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, eu espero que todo mundo consiga ter seus artigos publicados, isso é muito importante para a gente ter muita visibilidade quando a gente tem artigos, a gente consegue explicar o que a gente faz no laboratório, a gente consegue explicar para a comunidade científica, a gente consegue contribuir, não só no laboratório, mas quem também trabalha em outras áreas. Isso é muito bem visto no meio acadêmico, no meio profissional também. Isso pode te ajudar a conseguir um bom concurso como professor, como pesquisador. Pode abrir muitas portas, mestrados levam em consideração isso, doutorados levam em consideração, vagas no exterior, concursos, como eu falei, enfim. E também o prazer, né, de você conseguir realmente sentir que seu trabalho está sendo exposto para que qualquer pessoa, literalmente, leiga ou não, consiga ter acesso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, ativa o sininho, comenta também aí o que é que vocês querem ver mais. E eu fico esperando vocês. Até a próxima!